Professor Bercovitch, desculpa o atraso. A pesquisa Quest, que saiu agora de manhã, nos atropelou. Perdão. Que bom que você está aqui. Bom dia, Mauro. É um prazer estar aqui no Manhã Brasil. Bom dia a todos e a todas. É uma grande honra poder estar aqui hoje falando com você. A honra minha é te entrevistar. Eu nunca te entrevistei, mas grande expectativa para a gente conversar. Professor, um tema seu, dois temas que marcam suas intervenções no debate público são, a questão do capital estrangeiro, vamos tratar dele logo na sequência. A outra é a questão de privatizações, do processo de privatização que a gente vem sofrendo no país já há muitos anos. Um debate em particular que você liderou é o debate em relação à Eletrobras, e dizer, tem que reestatizar e dá para reestatizar a Petrobras. Mas o governo Lula acabou fechando um acordo com a direção privada da Eletrobras, né? Direção privada da Eletrobras, que é comandada por uns verdadeiros bandoleiros, que é o pessoal lá do 3G, Capital, o pessoal que quebrou, que faliu as americanas, enfim, a gente sabe quem é essa burguesia brasileira. E aí o governo fechou um acordo em troca de ficar com 3 assentos no Conselho de Administração, abriu mão do debate sobre a questão da reestatização da Petrobras e também abriu mão do investimento que tinha sido acordado que a Eletrobras teria que fazer em Angra 3. Queria a tua avaliação sobre este acordo, à luz de tudo que você veio falando aí nos últimos anos. Bom, Mauro, primeira coisa que tem que ficar clara, tá? Para a gente não se deixar levar pela propaganda. O governo Lula nunca quis reestatizar a Eletrobras. O presidente Lula falou isso na eleição, como bravata de palanque, como sempre, e ele nunca teve a intenção efetiva de reverter o processo de privatização da Eletrobras. Aliás, e agora com a desculpa, inclusive, de não tenho força no Congresso para isso, enfim, todo aquele discurso que a gente conhece, mas só para lembrar o público, né, o presidente Lula não reestatizou a Vale do Rio Doce, que tinha acabado de ser privatizada quando ele virou presidente pela primeira vez, e ele tinha maioria no Congresso. Ele tinha uma maioria, aliás, enorme no Congresso no seu primeiro e segundo mandatos, né? Ele teve todo um apoio ali de várias forças políticas, e ele nunca nem sequer cogitou, né, de reestatizar a Vale do Rio Doce. Quando houve a descoberta do pré-sal, ele promoveu o processo de capitalização da Petrobras, que aumentou a presença do capital estrangeiro na Petrobras. E ainda fala com orgulho que tinha sido a maior operação do mercado financeiro, da Bolsa, da história do capitalismo até então. Então, no caso da Eletrobras é a mesma coisa, ele nunca teve intenção. E a prova que não teve intenção é que assim que ele assumiu, o advogado-geral da União impetrou uma ação no Supremo de inconstitucionalidade não para contestar a lei da Eletrobras, que aliás ele poderia ter sido revertida por medida provisória ou projeto de lei. Essa lei bastava uma medida provisória para reverter a lei, se recriava a Eletrobras como empresa pública, revogava a lei, que é a 14.182 de 2021, né, e se retomava o controle estatal sobre o setor elétrico. Mas não. Ele não fez isso, ele fez uma ação contestando um artigo da lei, que eu sou obrigado a dizer que não tem nada de inconstitucional, que era um artigo que dizia que os acionistas da Eletrobras exerceriam o direito de voto, né, no conselho da empresa até o limite de 10%. Então, aquele acionista que tivesse mais do que 10%, né, não poderia exercer o poder dele na empresa além de 10%. Então, a União, isso foi feito para a União que tinha 40%, tem 40%, 43%, acho, da Eletrobras, e não poderia exercer o poder de 43% das ações. Poderia só exercer o poder de 10%. Né? Isso é uma prática comum em várias empresas, né? A lei das SA permite, enfim, não tem nada de inconstitucional nisso. Na Constituição,
Nossa, eu caí nessa conversa do governo, entendi que isso era um negócio ilegal, absurdo, então Na não é bem assim. Constituição não tem um dispositivo falando não pode limitar a participação do acionista na empresa. Isso é uma questão de organização societária que está na lei das SA, né? Enfim, é abusivo? Pode ser considerado abusivo, pode ter outros problemas, né? Mas não é propriamente inconstitucional. Então, na verdade, era uma ação de fancaria para jogar para a plateia, porque eles sabiam que essa ação não daria em nada, porque essa ação não tem como dar em alguma coisa, e era, na verdade, para pressionar os nossos amigos aí da 3G, né, para negociar com o governo uma posição melhor ali no conselho da empresa. E foi isso que eles fizeram. Se o presidente Lula quisesse reestatizar a Eletrobras, ele tinha feito uma medida provisória ou um projeto de lei reestatizando. E aqui para nós, essa lei que que permitiu, né, a privatização da Eletrobras, ela cria uma série de vantagens ali para questões regionais, né, para gestão da bacia hidrográfica ou de questão elétrica no Nordeste, no Norte, em alguns lugares, né? Era uma questão de se conversar no Congresso, se manter esses incentivos, se fosse o caso, enfim, mas você conseguiria, com certeza, restatizar a Eletrobras, porque o Congresso, na verdade, não gostou muito da história. Né? Tanto não gostou que fizeram um artigo nessa Lei 14.182, que é o artigo 1º, que é o maior artigo da história da legislação brasileira. Sim. Cheio de jabuti, que era para o Bolsonaro não poder vetar. Então, falando, tá bom, você vai privatizar, então eu vou fazer aqui a festa, né? E eu vou garantir recurso para todo mundo que eu quero. Inclusive ter para o gás, para termoelétrica, tem um monte de coisa ali. Né? Então eles colocaram tudo no mesmo artigo. Porque se o Bolsonaro vetasse, ele vetava a privatização da Eletrobras. Então ele não podia vetar, não pode vetar parte de artigo, né? Só pode vetar o artigo inteiro. Passou a boiada. Passou a boiada. Porque o Congresso falou, tá bom, você quer privatizar, eu também então vou tirar minha casquinha daqui. Aí garantindo recurso para um monte de coisa. Né? E que a gente sabe como funciona o parlamento brasileiro, como que a política funciona ali. Né? Nem sempre são os mais altos interesses da nação. Mas o governo tem diálogo. O governo sempre se caracterizou por saber dialogar, por saber conversar. Poderia muito bem ter dialogado, ter conversado e ter aprovado a reestatização da Eletrobras. Não o fez porque nunca quis fazer. Sim. Na verdade, foi só uma bravata eleitoral. Tanto não quer fazer que ele reclama de privatização e está querendo e vira e mexe e fala em abrir o capital da Caixa Econômica Federal. É uma empresa pública, o capital é totalmente público, ele quer abrir para transformar a Caixa numa sociedade de economia mista, com ação em bolsa, que vai gerar todos os problemas que a gente sabe que geram nas estatais, como a Petrobras, o Banco do Brasil e a Eletrobras, que tem ação em bolsa, só dá confusão com os acionistas minoritários, toda aquela disputa, né, sobre a atuação da empresa, que só no Brasil acontece. É impressionante. Sabe, o professor Bercovitch estava falando aqui mais cedo, que me impressiona, porque é assim, a gente talvez não tenha isso muito em mente, mas do primeiro governo Lula até agora, passaram-se 22 anos. Desses 22 anos, 16 foram de governos do PT. Dá para mudar um país, né? 70% desse tempo foram governos do PT. Outro dia mostrei aqui como a China, em 8 anos, montou uma malha ferroviária que cobriu a China inteira, do zero, praticamente. Então, em 16 anos dá para mudar um país, né? Dá para mudar. Dá para mudar. Eu dou um exemplo assim, que a gente vê todo dia, que hoje viraram os heróis da democracia, que eu acho que não é bem assim, mas o Supremo Tribunal Federal, que foi nomeado pelo presidente Lula, pela presidenta Dilma, é um desastre. É o Supremo Tribunal Federal que liberou privatização. É o Supremo Tribunal Federal que está destruindo com os direitos trabalhistas. Isso ninguém fala. Todo mundo só fala lá do Alexandre de Moraes, por causa do 8 de janeiro, enfim. Só que o seu Alexandre de Moraes vota toda hora contra a aplicação da lei trabalhista no Brasil. Vota toda hora para desmontar o que sobrou da CLT. Como o senhor Barroso, o senhor Toffoli, o senhor Fux e vários outros, todos nomeados, dona Carmen Lúcia, todos nomeados pelo PT. Pelo PT, exatamente. Viraram os heróis do liberalismo, né? Da democracia burguesa, da democracia liberal. Da democracia.
Todos como se fossem os grandes progressistas. Exatamente. Não são. O Supremo nunca tinha decidido a favor de privatização, nem no Fernando Henrique. Em 2016, o Supremo decidiu a favor de privatização, permitindo, com o voto do Alexandre de Moraes, aliás, foi o voto que mudou, o Lewandowski tinha votado contra, aí o Alexandre de Moraes deu o voto que se tornou vencedor, né, então virou o relator, dizendo que você pode vender, você tem a startup, você tem a holding, né, que é a empresa mãe, né, e as subsidiárias, né, as filiais, né, permitindo que você venda as filiais sem lei autorizando, ou seja, você pode, isso na verdade é uma fraude, você pode esvaziar a Petrobras, vender todas as subsidiárias, colocar tudo em subsidiária e deixar só como patrimônio da Petrobras a plaquinha ali na frente do prédio. Sim. No Rio de Janeiro. E você destrói a Petrobras sem precisar aprovar a lei no Congresso. Quer dizer, eles permitiram isso. Isso foi o Supremo, infelizmente, nomeado, uma maioria pelo PT. Incrível, incrível. Olha, me chamou a atenção, até mostrei mais cedo, que estamos falando da Eletrobras, estamos falando desse processo de privatização. Ontem saiu a lista dos 10 maiores bilionários do Brasil. Não acho que isso seja relevante, não, né? Acho que eles são uma praga, bilionário não serve para nada. Mas eles mostram qual é o sentido da economia de um país. Então, depois, né, eles são a resultante histórica do país, mas desse século também, né? Como é que se construíram os bilhões neste século, como eu disse, 70% deles governados pelo PT. Então você vai lá na lista, né? O Eduardo Severin, que foi sócio lá do Facebook, é sócio do Facebook, 32 bi, e aí vai descendo. Tá aí a lista. O que me chamou a atenção nessa lista é o seguinte: nesta lista dos 10 maiores bilionários do país, você tem 1, Jorge Paulo Lemann, 2, André Esteves, 3, Carlos Alberto Sicupira, e mais os 2 irmãos Moreira Salles, todos eles envolvidos com a privatização da Eletrobras. Todos eles envolvidos diretamente com a privatização da Eletrobras. Impressionante. Né? Como é que se construíram as fortunas bilionárias no país. Né? Não, e repare no setor que eles atuam. Se não é setor financeiro, é especulador, porque o Lemann é um especulador, é cerveja, porque ele comprou ações. Né? Ele não vai lá para colocar a fábrica de cerveja. É especulação ou produto primário. A carne, né, da JBS. E tá lá os irmãos Batista, né? Wesley e Joesley, lá embaixo. Agro, né? É isso aí. Não, tem um industrial, Bercovitch, na lista dos maiores bilionários do país, tem um industrial que é lá o Klicksner, do Boticário. Porque e os minerais dos Moreira Salles é a mina de nióbio lá, de Araxá, do que eles vivem até hoje. Pois é, impressionante. Impressionante. Ô, Bercovitch, deixa eu te fazer tem uma pergunta encomendada pelo Jones Manuel para você. Ele falou, não, Bercovitch vai, um super fã teu, todos nós aqui somos, ele falou, não, quero mandar uma pergunta para ele. Se puder fazer, te agradeço. Seguinte, Fernando Henrique tomou posse, lá, estou falando aí, 95, né? Dizendo que a missão dele era acabar com a era Vargas. Essa era a grande missão dele, a partir da visão, inclusive, muitos dos seus colegas aí da Universidade de São Paulo, né? Acabar com a era Vargas, entendendo que o Vargas tinha sido um grande mal para o país. A pergunta do Jones para você é: qual é o papel histórico do PT e dos governos do PT? Os governos do PT interromperam esta missão sagrada que o Fernando Henrique se deu, ou os governos do PT deram continuidade a essa missão? Então, Mauro, acho que eu agradeço ao Jones aí pela pergunta também, sou um grande admirador dele. E o que eu acho é o seguinte, na minha opinião, o que aconteceu foi o seguinte: a nova república, que vai fazer 40 anos, né? Fez 40 anos agora, né? Dia 15 de março, né? Ela se tornou um regime oligárquico pior que o da Primeira República. Pior que o da Primeira República. Porque Sério? Na Primeira República, com todos os sistemas lá eleitorais fraudados, com todo o regime da oligarquia, você ainda tinha perspectiva de país. Você tinha grupos que defendiam ali uma alternativa de país, uma construção nacional, depois vão ter as revoltas tenentistas, vai ter alguma perspectiva. E termina na Revolução de 30. E aí no Getúlio.
A Nova República, eu não vejo perspectiva. Porque se fez um acordo, e o Fernando Henrique é o grande articulador. Ele falava isso. Ele gosta de dizer que ele é o Campos Salles da Nova República. Porque o Campos Salles foi quem organizou a política dos governadores da Primeira República, o regime oligárquico. Ele que organizou, botou ordem no sistema e que vai funcionar até 30. Né? Foi o Campos Salles que fez isso. O Fernando Henrique fez isso também. Ele deu freio de arrumação. Porque na Nova República ainda não sabia ainda para onde ia, com o Sarney, depois teve o impeachment do Collor, o Itamar, o negócio ainda não estava muito certo, né? Podia ter várias alternativas. Você tinha o Brizola, o PT se dizia uma alternativa, enfim. A partir do Fernando Henrique não tem mais. Ele deu um freio de arrumação com o Plano Real, com as reformas que ele aprova na Constituição, e ele estruturou o nosso regime oligárquico, que o PT nada mais é do que o legítimo sucessor, infelizmente. O Lula é o sucessor do Fernando Henrique. Aliás, é só a gente ver qual que é a política econômica do Fernando Henrique, com Pedro Malan, do Lula com o Palocci, depois o Mantega, a Dilma com o Mantega, depois o Levi e o Nelson Barbosa, o Temer com o Meirelles, o Bolsonaro com o Guedes e agora o Lula com o Haddad. É a mesma. É a mesma. É manter o tal do tripé macroeconômico, né? Manter os juros altos, a inflação relativamente contida, que não está muito mais, né? Enfim, a inflação está começando a voltar em algumas questões, e garantir o pagamento, né, dos títulos da dívida, garantir o pagamento das obrigações do Estado com os credores privados. Essa é a política econômica. Você não pode mexer um ai sem isso. O Temer a maravilha do teto de gastos, né, que colocou na Constituição, né, que na verdade era a emenda contra a Constituição, a emenda que revogava a Constituição, e o Lula tirou da Constituição, mas botou na lei complementar lá do arcabouço fiscal, que é o teto de gastos igual, né, com as mesmas finalidades, tanto que vira e mexe, o que eles começam a falar? Como o teto de gastos, como o arcabouço fiscal não fecha as contas, né? Eles têm que tirar o dinheiro da onde? Das verbas vinculadas da saúde e da educação. E aí toda hora a gente escuta esse discurso, não, tem que desvincular a verba da saúde e da educação, tem que desvincular. Isso. Pode até justificar a desvinculação, existem até razões, se você quiser, mas não são essas. Existem outros problemas, você pode até questionar. O plano é esse. O problema é que não são essas. Da mesma maneira que a todo tempo, o que nós escutamos desde o Fernando Henrique, que eles não conseguem fazer, e talvez o Lula consiga, desvincular a previdência do mínimo, o salário mínimo. O dia que isso acontecer, está instituída a miséria absoluta no Brasil de vez. É o dia que desvincular a previdência do salário mínimo. Mas o Haddad vive falando disso, a Tebet vive falando disso. E eu digo que talvez o Lula consiga fazer porque o Fernando Henrique fez uma reforma da Previdência. O Lula fez uma outra reforma, pior. O Lula não reverteu nada do que o Fernando Henrique fez. Pelo contrário, ele aprofundou. Como não está revertendo agora nada do que o Temer fez, nem o Bolsonaro. Nada. Né? Ele não falou também outra bravata de campanha, que é revogar a reforma trabalhista? Não só não revogou, como ainda tentou empurrar uma legislação lá para os aplicativos, que era a legislação que quem queria nas plataformas. Tanto que teve ontem e anteontem, né, a paralisação dos motoristas de aplicativo, porque eles querem, eles têm direito a melhores condições e não dão. Né? Só para usar um exemplo, mas não é o único. Ele não voltou atrás da reforma trabalhista. Aí vai falar, não, pô, o governo da Espanha revogou a reforma trabalhista. Sim. Aqui não, aqui sempre é a correlação de força, nunca pode. Aí eu queria saber o que é o Lula. Ou o Lula é um coitadinho que não consegue governar porque vai cair a qualquer momento pela correlação de forças, com o Arthur Lira, o Alcolumbre, o Pacheco, sei lá quem vai derrubar, ou o Lula é o gênio que sabe tudo, que consegue tudo, que dá nó em pingo d'água e que consegue fazer tudo. É uma situação contraditória. Num minuto ele é o gênio, no outro minuto ele é o coitadinho. É impressionante. Na argumentação dos próprios lulistas. Né? Tem algo interessante, até ontem, o Jones estava comentando isso numa entrevista,
que é assim, você mencionou, né? A desculpa para tudo é a correlação de forças, né? Mas aí agora o governo meteu a proposta lá de reforma do imposto de renda, né? De isentar quem ganha até 5 mil, uma isenção parcial, desconto para quem ganha até 7 e taxar um pouquinho lá o andar de cima. Mas isto no pior momento de popularidade do governo. Mas se a tese é da correlação de forças, que é sempre essa tese, mas a correlação de forças não era melhor no começo do governo, quando a popularidade dele estava lá em cima? Agora que a correlação de forças está pior, está metendo. Então não era correlação de forças, né? Porque é o desespero da baixa popularidade que levou essa proposta, né? Não, é pior, Mauro, assim, eu não sou político, enfim, né? Pode ser que eu seja ingênuo, não sei. Mas eu acho o seguinte: você é presidente da República, ainda mais o Lula, na situação que ele vê, a vida dele, a história dele, você é eleito para fazer alguma coisa, para tentar melhorar a vida da população. Ah, eu não posso melhorar a vida senão vou ser derrubado? Enfrenta. Ah, vamos derrubar. Que derrube. Assim, esse é o risco da América Latina. A gente está na América Latina. O risco do negócio é esse. Você ser governo, você tem o risco de ser derrubado. Você pode ser ou pode não ser. Agora, cair como caiu a Dilma, cair derrotado, assim, sem reação, né? Fazer um terceiro mandato como esse do Lula, que vai ser um mandato que parece agora horroroso, né? Assim, que estraga toda a biografia dele. Né? Quer dizer, para não enfrentar os bancos, por não enfrentar uma parcela do Congresso Nacional, que vamos lá, o Congresso Nacional é o menor dos problemas, né? O Congresso Nacional é política. A política você tem sempre alternativas, né? Você conversa, você negocia, você pressiona, mas não adianta, quando você já chega derrotado, fica difícil, né? Sim. Aí fica muito difícil. Então eu não sei para que é presidente da República. É só para dizer que podia ser? Assim, fica meio sem sentido. Sim, verdade. Ó, a gente tem ainda, até que estamos andando bem aqui, fizemos metade da nossa entrevista, 20 minutos, tem 20 minutos ainda, e aí quero te falar sobre uma produção sua, que acabou de sair, tá quentinha, acabou de sair do forno, acabou de sair, acho que lá atrás é uma máquina Xerox que você tem, né? Acabou de sair da máquina Xerox, hã? É uma Da impressora, né? Não é na máquina, pelo amor de Deus, Maurão, tá muito velho. Acabou de sair da impressora ali. Ela tira a cópia. Tira aqui, então pronto. Acabou de sair, eu li ontem, recebi ontem de manhã, aí li ontem à noite, fiquei bastante impressionado, porque você nos traz temas que, sei não, ficaram esquecidos na história e não está na hora de voltar. Esse artigo seu, o título deixa eu aumentar um pouquinho aqui, não vai dar para ver as letrinhas, então pelo menos a constitucionalidade dos limites ao capital estrangeiro no Brasil. Aí o teu artigo faz uma historia, né, ou dá um cenário de como é que se dá a questão de limitação do capital estrangeiro em outros países do mundo, e aí você começa com algo, olha, fez parte da minha luta da juventude, da minha lembrança, né, porque eu já comecei a militância lá em 78, 79, não era mais isso. Mas nosso imaginário foi muito povoado, né, pela lei da remessa de lucros e dividendos do João Goulart, do governo João Goulart de 1962, né, a lei 41/31. E aí você começa, ali tem um marco, né, e o Brasil começa a elaborar a partir desse marco que é mantido, talvez até, não sei se você considera, né, eu não me lembro do teu texto, é mantido até aprofundado na Constituição de 88. Aí vem o FHC, esse aí, o patrono, né, da restauração oligárquica do país, e joga por terra, né? Em 95 vem uma emenda, você historia, né, a emenda 6, que revogou o artigo 174 da Constituição e diz que empresa brasileira é igual a empresa estrangeira, né? E aí vem a desgraça toda a partir desse momento. Por que você trouxe esse artigo neste momento, quando esse debate parece completamente arquivado do debate político nacional, né? E apresenta para nós aí o tema, por favor. Não, na realidade a história é a seguinte, esse artigo é de uma preocupação que eu tenho visto, porque se a gente começa a analisar o que está acontecendo lá fora, né, nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, nos países que eu trato no artigo, mas em outros também,
você está tendo o quê? Você está tendo uma retomada do controle do Estado sobre os investimentos estrangeiros, sobre o capital estrangeiro, que tinha sido, de uma certa maneira, liberado por um tempo, ou com menos controles, menos rígidos, enfim. Você está tendo, na verdade, uma nova onda de controle sobre esse capital. Por uma série de razões, particularmente razões de soberania. No caso, tanto dos Estados Unidos quanto da Europa, dos países europeus, visivelmente a China, né? Os investimentos chineses. Mas os americanos já tinham isso desde os anos 70 com os japoneses. Quando os japoneses começaram a comprar tudo, né? Que na época era o japonês que comprava, não era o chinês, depois vão ser os chineses. Mas, enfim, você tem uma reação aí, essa desnacionalização de determinados setores. Aliás, para usar o exemplo que a gente usou do setor elétrico, nos Estados Unidos é inconcebível fazer o que se foi feito no Brasil. O setor de geração de energia elétrica é da União, é do governo federal e controle militar. É estratégico. Eles jamais privatizariam a geração de energia, por exemplo, como nós vendemos. O caso da Eletrobras, as pessoas não se dão conta, a gente não vendemos só a energia elétrica, nós vendemos a água, porque as empresas controlam os reservatórios. Então os nossos amigos do 3G controlam a água do Brasil, praticamente. Enfim, só para fechar um parênteses de quão grave foi esse processo que o Lula controla dos dois lados, né? Na Eletrobras e na cerveja, né? Na cerveja, exatamente. Só para fechar o parênteses aqui. Mas nos países desenvolvidos está tendo uma tendência de reassumir o controle sobre investimento estrangeiro. Tanto que na Europa está tendo renacionalização, reestatização, nos próprios Estados Unidos. Os americanos vetaram vários investimentos. Por exemplo, essa empresa Mubadala, que comprou a refinaria Landulfo Alves, de maneira ilegal, aliás, ela quis comprar as docas do Porto de Nova York. O Obama vetou. Não foi o Trump, foi o Obama, o grande presidente bonitinho, amiguinho, enfim, né, o modelo, né, de estadista liberal, né? Foi o Obama que vetou. O George Bush, o filho, George W. Bush, vetou uma operação de uma empresa chinesa que ia comprar uma petroleira americana. Então, nos Estados Unidos existe esse poder do presidente do Congresso de vetar essas operações. No Brasil, se você propõe a legislação que existe nos Estados Unidos, você é taxado de bolchevique radical, maluco, que não sabe onde vive, né? Bolivariano, louco, essas coisas. Quando nos Estados Unidos tem uma legislação que permite que o presidente vete essas operações, permite que o Congresso vete, se for o caso, essas operações. E aí, lendo sobre isso, falei, não, no Brasil a gente está no caminho contrário. Porque no Brasil o que a gente tem? Teve a Lei 4131 de 62, que é a Lei de Remessa de Lucros, que mobilizou a sociedade, tanto que gerou efeitos para frente, inclusive, na questão do controle do capital estrangeiro. Só que essa lei... ela já duas grandes referências para nós da juventude nos anos 70, era Petrobras e a Lei de Remessa de Lucros, do ponto de vista estrutural do país, né? E aí o que aconteceu? Os militares já mudaram a lei, em 64, a primeira mudança que os militares fazem, eles tiram o limite da remessa de lucros, que era foi por isso que eles deram o golpe, entre outras coisas, né? Por isso que os americanos patrocinaram o golpe, entre outras coisas, né? Para acabar com essa restrição. Mas a lei, ela, de um jeito ou de outro, embora não tenha mais o limite da remessa, ela tinha ainda algum controle, porque você era obrigado a registrar o capital no Banco Central, as operações tinham que ser controladas, enfim, você tinha algum tipo de controle sobre o capital estrangeiro, mínimo, mas tinha. Ô, Fernandinho, esse debate se torna mais intenso nos anos 80 com a lei da informática. Sim. Quando o Brasil cria a reserva de mercado sobre informática, que os nossos amigos neoliberais xingam, mas quem gostava da lei da informática eram os bancos. Porque o Itaú desenvolveu todo o sistema dele de informática por causa da lei de informática. Só para dar um exemplo, Itautec existe por causa da lei de informática. Que o Brasil, como tinha inflação alta, precisava dar resposta rápida, né, para a movimentação do dinheiro. Tanto que no Brasil, compensação é de um dia para o outro. Na Europa, demora 3, 4 dias, até hoje. Né? Enfim, o Brasil desenvolveu mecanismos e a lei de informática propiciou isso, criou um setor de tecnologia de informática que a gente não tinha no Brasil, de engenharia de que a gente não tinha no Brasil.
Né? A realidade de mercado foi importante, foi uma política que não só o Brasil fez, a Índia fez, o Japão fez, a Coreia do Sul fez, só que o único que sofreu retaliação dos Estados Unidos foi o Brasil. Né? Porque o Japão e a Coreia são amigos, né? São aliados. E a Índia tem um pequeno dispositivo tecnológico que faz com que as pessoas tenham que ser educadas com ela, que chama bomba atômica. Então, os americanos nunca berram com a Índia. Eles perguntam, olha, será que o senhor poderia, por favor? Desses países, o Brasil foi o único que interrompeu? Não, foi. O Brasil interrompeu, ainda só que isso é no Collor. O Brasil tem isso, os Estados Unidos retaliam, o Reagan retalia o Brasil, coloca um monte de sanção no Brasil, e esse debate está na Constituinte. Uhum. E a Cristina Tavares, que já é falecida, que foi uma grande deputada, nacionalista, lá de Pernambuco. A Cristina Tavares conseguiu colocar na Constituição o que tinha na lei da informática, que era a distinção entre empresa brasileira e empresa brasileira de capital nacional. A empresa brasileira é a empresa que é organizada sob as leis brasileiras, qualquer empresa que é registrada no Brasil. Então, a Volkswagen do Brasil é uma empresa brasileira, embora o capital seja alemão. E empresa brasileira de capital nacional é a empresa que o capital, o controle da empresa é de brasileiros, é nacional efetivamente. Né? Então, você tinha essa distinção para estimular, especialmente na área tecnológica, mas não só. O Fernando Henrique, quando assume, faz uma emenda 6 de 95, que revoga esse artigo. E começa a liberar geral a presença do capital estrangeiro no Brasil. A lei de 4131 é mantida, mas ela já é quase inócua, mas ela ainda está lá. Você ainda tem que registrar, ainda tem um mínimo de controle. A lei 4131 de 62 ainda existe? Ainda tá, não foi revogada? Não, ela foi, porque aí tem sempre alguma coisa, sempre pode piorar, né? O Fernando Henrique, vamos dizer assim, é a recolonização pela Companhia das Índias. Então o negócio é organizado, com regra, tudo bonitinho. Né? Quando vem o Temer e o Bolsonaro, são os piratas. Aí os caras já falam de qualquer jeito, sem regra nenhuma. O negócio é o butim. A gente tem uma diferença aí de processo de destruição do país. O Fernando Henrique ainda é arrumadinho. O Bolsonaro e o Temer já é de qualquer jeito. E nessa onda do Bolsonaro e o Temer do liberou geral, o Bolsonaro aprovou uma lei em 2021, que é a lei do câmbio, que está em vigor hoje, que praticamente revoga a lei inteira de 62. Ela deixa 1 ou 2 artigos que não servem para nada, mas ela tira o controle. Ela revoga a base do sistema do capital estrangeiro no Brasil, que era o registro no Banco Central. Então hoje o Banco Central não tem mais controle sobre o capital estrangeiro. Ele tem lá, pode eventualmente fazer alguma resolução, estabelecer algum tipo de obrigação, mas não é mais a lei que está mandando toda a operação ser registrada no Banco Central, até para você saber o que está acontecendo, o que está entrando, o que está saindo. Pera. Então, hoje não passa, o investimento estrangeiro feito no Brasil não passa mais pelo Banco Central? Não é mais obrigatório. Pode ter alguns casos que seja por resolução do Banco Central. Mas a regra geral não existe mais. A regra geral não existe mais. Então, essa conversa de que o Brasil, da mídia liberal, de que o Brasil é o país mais fechado do mundo, é a maior cascata. O Brasil é o país mais aberto do mundo. E mais do que isso, é mais aberto, inclusive, por tipo de país que é o Brasil. Porque é o seguinte, uma coisa é você falar que o Uruguai tem que ter uma economia aberta, ou que Honduras tem que ter uma economia aberta, que são países pequenos e que não têm tantos recursos. Então, obviamente, eles precisam importar muita coisa, inclusive comida, se for o caso. O Brasil tem que ser entendido, que antes de você comparar o Brasil com a Holanda ou com a Suécia, são países pequenos e economia aberta, com a Noruega. Você tem que comparar o Brasil com países grandes, continentais, que têm economia bem sofisticada, com os Estados Unidos, com a China, com a Índia, com a Rússia. A Rússia, inclusive, o tamanho do PIB russo é equivalente ao do brasileiro. Exatamente. Então, com esse país tem que comparar. Porque todo país continental, é óbvio que ele importa menos, e que ele tem uma economia, nesse sentido, entre aspas, mais fechada, porque ele não precisa ficar importando tudo. Ele produz muita coisa. Né? Então, só que o Brasil, para o padrão das economias, vamos dizer, continentais, liberou geral. Acho que nem a Argentina está no nosso nível. E olha que a Argentina se esforça.
Verdade, verdade. Olha, bom, mas aí não há nenhuma iniciativa para continuar nessa história, né? Nenhuma iniciativa do governo Lula no sentido de reverter esse caminho. Pelo contrário, o governo Lula piorou um pouco a situação. Por quê? Quando regulamenta as bets, lá, quando libera as bets. E agora, não sei agora o dado como é que tá, mas saiu no final do ano, né? Que acho que no ano passado, só por causa de aposta, saíram do Brasil mais de 23 bilhões. Por causa das apostas. Então, antigamente, nos anos 70, você tinha crise de balança de pagamento, que quando você ia muito dinheiro para fora e entrava menos, porque você importava petróleo, enfim. Então, teve a crise do petróleo, o petróleo subiu. Então, você tinha que ter dinheiro para poder importar petróleo para a indústria, enfim, para os combustíveis, para tudo. Né? Hoje, você vai ter uma crise de balança de pagamento por causa do jogo do tigrinho. Foda. Tudo sempre pode piorar, né, Mauro? Decadência. É decadência. Pelo menos era petróleo. Eu ia quebrar por causa do petróleo. Agora eu posso quebrar por causa do jogo do tigrinho. Quer dizer, você liberou mais. Quer dizer, agora eles falam, não, vamos só se registrar, estão tentando correr atrás do prejuízo porque viram que o negócio saiu do controle. Sim, sim. Não, inclusive porque se está liberado ali, virou uma lavanderia também, né? Sim, vai para fora, não é o dinheiro do jogo do tigrinho. Sim, vai tudo. Vai tudo. O Brasil é um paraíso fiscal para as petroleiras, só para dar um exemplo. O Michel Temer, né, aprovou uma medida provisória, né, que é a chamada medida provisória do trilhão, né, e que virou lei, a Lei 13.586, de 2017. O Brasil hoje é paraíso fiscal de petroleira. Elas praticamente não pagam nada. Elas vêm aqui, exportam óleo cru, porque elas não beneficiam aqui, então não tem indústria petroquímica forte no Brasil. Foi destruída no Collor, enfim, e depois não retomaram, tem a Braskem, né, que é um projeto da Petrobras com a Odebrecht, que toda hora está ali na Berlinda, né? Você vai exportar óleo cru, e elas não vão pagar nada. Elas não pagam praticamente nada. Aqui é um paraíso fiscal. Qualquer país do mundo que exporta petróleo, a Rússia, a Noruega, o México, pelo menos 80% do valor fica com o país. Sim. Aqui não. Aqui acho que é 10 ou 15, se eu não me engano. Não tenho o número exato, mas é baixo. É baixo o valor. Praticamente não paga imposto. Como você não paga imposto por mineração, os royalties de mineração no Brasil são muito baixos. Você comparar o que as mineradoras pagam de royalties com o que pagam na Austrália ou no Canadá, que são países que a mineração é importante, é muito baixo. Aí você entende por que a China manda um navio que atravessa 2 oceanos para chegar aqui, para pegar minério de ferro, quando ela pedir para a Austrália, que é do lado dela. Que aqui é muito mais barato. Seja pela questão fiscal, seja também pela exploração da mão de obra, né? Tem isso também. A superexploração da mão de obra também é uma característica nacional, embora os empresários gostem de criticar o custo do Brasil. Mas é muito, muito barata a mão de obra no Brasil. Então, isso explica. O Brasil é competitivo graças a isso. Tem a Lei Candir, que proíbe você cobrar imposto de exportação, praticamente. O Brasil é competitivo por isso. É um paraíso fiscal que explora a mão de obra, superexplora a sua própria mão de obra. E aí lógico, o preço é mais barato. Não é o preço real do produto. Chocante. É assim que o Brasil foi destruindo sua economia. Eu acho que o nirvana brasileiro é ser detentor de uma boa cesta de títulos da dívida pública e também de uma boa cesta de ações da Petrobras, né? Isso é um nirvana. A Petrobras é a galinha dos ovos de ouro. A Petrobras não é mais uma petroleira, a Petrobras é uma financeira. A Petrobras saiu essa matéria recentemente, acho que é a segunda ou terceira empresa que mais paga dividendo no mundo. Muito acima dos limites da lei das SA
e contrariando a própria lei das estatais. A lei das estatais do Michel Temer tem lá, está no artigo 8º, falando que a empresa estatal tem que ter uma política de dividendo adequada à sua política de investimentos. A Petrobras não tem. Agora, se o governo ameaça diminuir o dividendo, parece que o mundo vai acabar amanhã. Sim. Aliás, o governo, a primeira coisa que deveria fazer... E aí o governo desameaça, né? Desameaça. Aliás, o que o governo deveria fazer, inclusive isso não só a Petrobras, mas a todo, a Petrobras tem ações em Nova York. A Petrobras negocia suas ações em Nova York. O Fernando Henrique fez isso. Ao fazer isso, ele submeteu a Petrobras à legislação e aos controles do mercado de capitais americano, que vive de um tipo de ação judicial que chama class action, que é de qualquer acionista que se sente prejudicado por qualquer coisa, pede bilhões de dólares em indenização. E a Justiça de Nova York vive dando, que afinal é para isso que ela está lá. Sim. Né? E aí põe a Petrobras nessa situação. Quer dizer, a China tinha feito isso. A China, assim que começou a história da Alstom e da Lava Jato, a China tirou todas as suas empresas estatais que estavam com ações na Bolsa de Nova York, fechou o capital. Você pode fazer isso. Você vai ter que recomprar a ação, não tem jeito. Né? Mas você recompra e fecha o capital, tira de Nova York, tira das garras deles. Aqui não, a gente quer colocar mais sobre eles. Impressionante. Não, eles são legais, são nossos amigos. Eu sei que você precisa sair, você está super em cima para uma reunião aí na universidade, né? Só ler os comentários aqui. O Sil dizendo, Gil, então já está com intimidade contigo, te chama de Gil. Dizendo, temos que acabar com a Assembleia Constituinte Permanente do Mercado Financeiro, vulgo Boletim Focus. A professora Hélida Graziani ontem definiu isso, né? O Boletim Focus como o plenário constituinte do mercado financeiro, do Banco Central e do próprio governo, né? E começar a praticar a Assembleia Constituinte Permanente do Povo. Estamos numa ditadura. Exatamente. Isso aí. O Sérgio Alves diz assim, excelente conversa, fundamental para se entender o Brasil e o mundo atual. Parabéns, professor Bercovitch, somos escravos modernos. E o Sil, novamente, o fazendão com cassino da Cuba pré-revolução está aqui no Brasil. E vamos ter que superar com muita persistência e mobilização. O governo quer manter. Tá bom. Infelizmente é isso. A gente reprimarizou nossa economia. Só para o pessoal ter noção, tem hoje uma série de autores que falam de um movimento, uma fase, vamos dizer assim, da exploração capitalista, chamaria neoextrativismo, né? Que são os países como o nosso, como a Venezuela, a Argentina, que acabaram ficando de novo dependentes de produtos primários, do extrativismo, seja de minério, seja da agricultura, de produtos agrícolas, enfim, para o mercado internacional. Mas esses autores, mesmo quando vão falar disso, esses autores ficam espantados com o Brasil, e eles falam isso, que o Brasil é o único país do mundo que teve um parque industrial relativamente complexo, estruturado, que dava conta das necessidades do país e ainda podia ser ampliado para até ter uma participação mundial maior, que destruiu, sem ter uma guerra, praticamente reverteu a industrialização. Isso é um dado, acho que não é da Fiesp, é daquele grupo que faz o IED, né, que faz o Instituto de Estudos de Desenvolvimento Industrial. A participação da indústria no PIB brasileiro, acho que no ano passado, no ano retrasado, voltou a ser menor do que era antes do governo do Juscelino. É como se não tivesse tido plano de meta, é como se não tivesse tido nada. Sim. Sem ter entrado numa guerra. Não foi assim que alguém invadiu o Brasil e destruiu a nossa indústria. Isso que eu falo. Não, tudo na paz, né? Não, como o pessoal dizia, tomar pirulito de criança no passado. A nossa oligarquia foi um projeto consciente. Tanto do seu Fernando Henrique quanto do seu Lula. E os seus... aí é Bolsonaro, Temer, Dilma, enfim, aí é a continuação. Mas é o Fernando Henrique e o Lula, são os dois principais. É um projeto consciente de destruição da indústria nacional. E aí de reprimarização, de tornar o Brasil
um fazendão, uma mina, uma fazenda, uma mina. A questão é, a gente lutou o século XX inteiro. Até o Celso Furtado, o Caio Prado, Sim. o Inácio Rangel, todos os grandes economistas brasileiros, nós lutamos o século XX inteiro para não sermos a fazenda e a mina da Europa ou dos Estados Unidos. E estão querendo transformar a gente na fazenda e mina da China. Ou dos Estados Unidos, de novo, que seja. É isso, século XXI, parece que vamos ser a fazenda e a mina, de novo. De novo. Não dos Estados Unidos, mas da China agora. Da China, enfim. Pode ser às vezes dos Estados Unidos também, eles podem dividir, não sei. Aparentemente vão ter que acabar dividindo. O Trump não está gostando dessa história, dessa ideia, mas vai acabar tendo que dividir, pelo jeito. Professor, já te segurei 3 minutos além do tempo que você tinha para nós. Gilberto, só preciso te falar uma coisa. Nós vamos fazer uma parceria entre o Manhã Brasil e Gilberto Bercovici, tá? Nós não vamos te largar, vou te chamar sempre. Acho que rolou muito bem a conversa, gostei demais de você. Tinha te assistido, mas nunca te entrevistado. Então, obrigado demais. Viu? Então, foi um grande prazer, estou sempre à disposição. Legal. Quando for a São Paulo, eu vou te visitar, quero te conhecer. Vamos sim, vamos combinar. Segura. Abração, boa reunião aí. Obrigado. Tchau, tchau.